Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui para mais uma participação ao vivo, mais uma conversa ao vivo neste canal que a Rádio CBN abriu com você desde o início dessa pandemia. Temos conversado com você, trazendo sempre especialistas nos mais diversos temas, nos mais diversos assuntos, com diferentes apresentadores também nesse bate-papo e que foi ganhando cada vez mais espaço aqui no nosso Instagram. Um novo canal, um canal que a gente vai se aproximando cada vez mais de você, que tem exatamente esse objetivo. Fazer companhia, e foi essa a ideia inicial, fazer companhia a você que está em isolamento social. Verdade que atualmente nós estamos assistindo uma redução muito expressiva deste isolamento social. Mas mesmo assim, crescem as dúvidas sobre a questão relacionada ao coronavírus. Há ainda muitas coisas a serem descobertas, ainda há muito mistério por trás de tudo isso. Até por isso, a gente está voltando a fazer hoje um trabalho que a gente fez lá no início da pandemia, convidando o Dr. Luiz Fernando Correia para conversar conosco aqui num Saúde em Foco Especial Coronavírus. Dr. Luiz Fernando, você sabe, está com a gente pelo menos 2 vezes por dia no Jornal da CBN, logo após as 9h30 da manhã, e também no Jornal da CBN, segunda edição. Mas tem se mostrado pronto a tirar todas as dúvidas a todo momento. E eu vou trazer o Dr. Luiz Fernando Correia para essa nossa conversa agora, para que ele agora tirar dúvidas aqui através desse canal. E eu já deixo o convite para você mandar as suas dúvidas aqui pela área de comentários, vai ficar acessível a área de comentários, e à medida que você mandar as suas dúvidas, eu vou repassando aqui para o doutor Luiz Fernando Correia. Doutor Luiz Fernando Correia, que aliás é um parceiro de muito tempo no campo da saúde, tem nos ajudado das mais diferentes formas e que, no momento em que essa pandemia surgiu, não tivemos dúvida. Foi convidado para se dedicar a esse tema, e é isso que tem feito ao longo do tempo. Fiz aqui já o contato com o Dr. Luiz Fernando Correia, está aguardando aqui a presença dele. No momento em que ele estiver com a gente começa a conversar efetivamente sobre esse assunto. Enquanto isso, você pode, inclusive, já aproveitar esse espaço e começar a mandar suas perguntas, porque elas vão chegando aí momento a momento. Vamos fazer de novo? Vou tentar buscar o Dr. Luiz Fernando Correia mais uma vez aqui, para ver se ele chega com a gente e se ele entra nessa nossa conversa. Eu estou aqui acompanhando o @Dr. Luiz Fernando Correia, que, aliás, se você ainda não o segue, por favor, o faça. Estou aqui solicitando mais uma vez o Dr. Luiz Fernando Correia, adicionando ele na nossa conversa. Siga o @Dr. Luiz Fernando Correia lá no Instagram também, porque além de fazer essas lives conosco, conversando com a gente, Dr. Luiz Fernando Correia também conversa através do Instagram dele praticamente todos os dias e mais de uma vez por dia. Doutor Luiz Fernando Correia, tudo bem? Um grande abraço. Abraço, Milton. Obrigado pelas suas palavras. Estamos aqui para tentar ajudar as pessoas. Essa é a ideia. As lives que você falou são diárias desde fevereiro. Começamos no início de fevereiro, porque as coisas estavam ficando esquisitas e tinham muitas dúvidas. Por isso que... Então, nós já vamos ficar combinado aqui o seguinte. Quem estiver entrando agora aqui, né, nessa nossa conversa, através do @CBN Oficial, já coloca lá o @Dr. Luiz Fernando Correia no seu Instagram também, porque vai ter mais informação sempre, não só durante essa pandemia, mas daqui para frente com outro canal que é sempre bastante interessante. Doutor Luiz Fernando, vamos começar essa nossa conversa. Bom, primeiro eu estava lembrando que nós fomos os primeiros a fazermos aqui uma live nesse canal que a CBN abriu para se aproximar das pessoas nesse período. Um canal que se abriu até para fazer companhia com as pessoas que estavam num isolamento muito mais intenso do que agora. Por isso, eu quero começar essa nossa conversa pelo fim. Hoje nós vimos aí várias imagens, especialmente em São Paulo, mas em outras cidades também. Muita gente na rua. Não sei se o pessoal pelo Brasil já deve certamente ter ouvido falar. Rua 25 de março, comércio popular. Aglomeração de pessoas já. Primeiro dia do comércio reaberto em tempo limitado. E isso nós vamos passar a ver cada vez mais. Até porque amanhã temos shopping centers abrindo nas 2 principais cidades do país, nas 2 maiores cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, como eu disse, vamos começar pelo fim. O que pode acontecer
com descontrole deste distanciamento social? Milton, pode acontecer o que a gente já viu em outros lugares do mundo, né? A gente tem que aprender com o que acontece antes. Já que a gente não aprendeu aproveitando o tempo que a gente teve com o país para começar a pandemia, se não nos preparamos adequadamente, pelo menos agora a gente pode pensar isso. O que está acontecendo nos Estados Unidos, que temporalmente, né, é mais próximo da gente, 3, 4 semanas antes da gente. Há 3, 4 semanas atrás, o número de casos estava caindo de maneira constante, número de internações também. Resultado, os 50 estados americanos estão abertos hoje de uma maneira ou outra. O que aconteceu? Veio o feriado do Memorial Day, que é um feriado tipicamente americano. Não é o início do verão, obviamente, que o início do verão ainda vai acontecer daqui a 2 semanas, mas nos Estados Unidos é um feriadão, é sempre uma data móvel numa segunda-feira. Então, vira um feriadão que marca o início do verão. Como na Flórida, nessa época, as praias já estavam abertas, por exemplo, o que aconteceu? Praias encheram na Carolina do Norte, aglomerações em vários lugares dos Estados Unidos. Mais ou menos 2 semanas depois, por agora, o estado do Arizona decretou estado de emergência ontem de novo para os seus hospitais, porque a taxa de ocupação do CTI voltou, era no pico 78%, hoje é 76%, ou seja, já estão preocupados. Carolina do Norte ultrapassou o número de hospitalizações que aconteciam no pico da pandemia, quando eles acreditavam que era o pico, que já criaram um pico novo agora, né? Então, esse é o grande risco. Isso aconteceu na Coreia do Sul, aconteceu no Japão, que abriu de maneira precoce e logo teve que se retrair e fechar de novo. Quer dizer, o que a gente vai ver, Milton, infelizmente, é daqui a 2 semanas, provavelmente um aumento no número de casos, um aumento no número de hospitalizações e, tomara que não, mas um aumento no número de mortes também, né? E isso pode levar a um recuo dessa flexibilização que está sendo feita, ou depois que se faz um movimento desses, é muito difícil de voltar atrás? Olha, depende. Tecnicamente é o que tem que ser feito, né? Primeiro, nós temos uma dificuldade cada vez maior de acompanhamento com dados cientificamente comprovados. Nós testamos muito pouco. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos já testou praticamente 20 milhões de pessoas. E tem uma população 50% maior do que a nossa, né? Eles têm 330, nós temos 220, fazendo conta rápida, 50% só a mais. Resultado, o Brasil testou 1,5 milhão. Não dá para entender, cara. Então a gente não vai saber o que está acontecendo. Ponto. A gente está sempre olhando para o retrovisor. O pior retrovisor que a gente tem é o cemitério. Porque entre o paciente ser enterrado e faleceu, teve a burocracia toda, né? Ele passou 3 semanas na UTI. Esse paciente que está sendo enterrado hoje, que tem um tempo, até perde esse tempo até para enterrar, esse cara é o cara que internou há 3 semanas atrás. Esse é o pior espelho retrovisor. Então vamos olhar um pouquinho menos para trás. Vamos olhar um pouquinho mais perto. 2 semanas atrás, esse paciente foi para o CTI, mas já estava internado. 1 semana e meia, ele internou, complicou e foi para o hospital. Quer dizer, se a gente testasse, e aí você conseguia fazer o que tinha que fazer desde o início. Eu tenho que testar, descobrir com quem essa pessoa esteve, se ela deu positivo, para isolar, obviamente, o paciente positivo, né, que testou positivo, e começar a identificar os possíveis positivos que estavam em volta dele. Porque aí vem a pergunta criada pela própria OMS ontem, pela doutora Maria Kerkhove, ou Kerkhove, não sei como é que pronuncia o nome dela, que deu aquela declaração desastrada que a gente já comentou hoje, que é o seguinte: pacientes assintomáticos transmitem a doença. Ponto. A OMS está tendo que repetir isso agora a exaustão, porque ela falou uma bobagem. Exato. Na verdade, ela não disse que não transmite. Ela quis dizer o seguinte: as pessoas que estão sem sintomas, elas podem ser pessoas que nunca terão sintomas, são os assintomáticos,
ou podem ser pessoas que irão ter sintomas daqui a 2, 3 dias. É o que ela classificava como pré-sintomático. Isso é verdade. Parece que o pré-sintomático é mais importante. Mas vamos pensar uma coisa. Se eu não tenho sintomas, eu vou me classificar como? Assintomático. Ponto. Assintomático. Então é isso aí, cara. Aliás, isso é uma coisa curiosa, né? Porque aí passa por uma área com a qual nós dois trabalhamos, né? Que é a da comunicação. E uma das coisas que a gente percebeu desde o início dessa pandemia é que uma comunicação simples, direta e objetiva é fundamental para as pessoas entendam. Inclusive nas medidas que devem ser adotadas para você se isolar e se proteger. Porque começa a criar muita regra da confusão. Hoje, ainda de manhã, no Jornal da CBN, eu conversava com os ouvintes, especialmente porque São Paulo, por exemplo, entrou agora numa fase 2. A cidade de São Paulo entrou na fase 2. Liberou imobiliárias, liberou comércio de rua. Amanhã libera shopping, libera dentro de restrições. Já tinha liberado semana passada escritórios. Quando você começa a falar isso, a mensagem que chega no ouvido de quem está aí no dia a dia, inclusive com a ansiedade de voltar ao trabalho, com medo do que acontece, assim, liberou. Se é o comércio, se é a imobiliária, se é o escritório de advocacia, liberou. E quando você fala do comércio que liberou, o comércio, ele depende do consumidor. O consumidor vai lá. Eu estou vendo, enquanto nós estamos conversando aqui, várias pessoas que entraram aqui nessa conversa, descrevendo, por exemplo, teve gente que falou de Ribeirão Preto, e disse o seguinte, a Sandra aqui, ó, Ribeirão Preto está um horror, pessoas circulando demais. Pouco antes já tinham falado aqui de Fortaleza, o Albuquerque, aqui em Fortaleza, centro lotado também. A Carmela Itu também. Assim, na Flórida, também todos os bares e na praia. Enfim, também a cidade de Itu. Enfim, a gente vê aqui uma série de coisas desse tipo. Mas o que eu quero voltar aqui é na questão da comunicação. Se não comunicar muito claro, causa confusão. Foi o que a OMS acabou causando ontem, confusão. Isso passa a ser fundamental nesse processo, até para fazer com que as pessoas se engajem nessa luta contra o Covid. Comunicação na área médica hoje me parece ser essencial. Aí vem 2 aspectos, Milton, que eu acho importantes. Primeiro, é o seguinte, a gente nunca teve palavras de autoridade com uma mensagem única. Era uma confusão, desde o início. O presidente fala uma coisa, o governador dizia outra, alguns prefeitos de um lado, outros de outro, e isso virou uma grande bagunça. Então, não temos uma mensagem da autoridade que devia dar o exemplo. A ciência, se você começar a conversar com o cientista, o que vai acontecer? A ciência funciona em função da dúvida. Senão não nasce a ciência. A ciência nasce quando eu me pergunto, mas será que é assim mesmo? O que eu preciso saber para descobrir se é assim mesmo? Então, o cientista ele tem uma linguagem que tende a ser dúbia, porque ele vive em função da dúvida. É lógico que é uma dúvida estruturada, é uma dúvida um questionamento feito dentro de hipóteses e teses, né? Mas é a dúvida. Quando aí você não tem a tradução da autoridade que recebe uma informação, deveria receber uma informação científica e se posicionar firmemente, você fica só com a palavra do cientista. E o que aconteceu claramente ontem. A doutora Maria provavelmente deve ser uma brilhante cientista, ela está no OMS, é diretora, não é qualquer coisa. Só que claro. A vida dela é ter a dúvida. Será que o pré-sintomático é tão importante quanto o assintomático? É isso que ela estava dizendo. Mas isso não é o que o povo precisa saber, dona Maria. Esse é que é o problema. E olha aqui, ó, a Gisele perguntou agora aqui o seguinte, o que significa ser assintomático? É não apresentar sintoma algum em momento algum da sua infecção. Porque vamos entender, vai acontecer, ou vão acontecer muitos casos, que a gente nunca vai saber, que a gente não vai testar, a gente só está testando paciente positivo, praticamente. Isso até o Atila e a Marino falou agora há pouco na CBN, explicando isso brilhantemente. O Brasil fez 1 milhão e meio de testes, 70% de positividade.
Ou seja, 70% é a faixa de acerto do teste. Então, todos os pacientes testados foram positivos. Então, eu não procurei ninguém. Eles procuraram o serviço de saúde e foram testados. Né? Até porque isso, pelo menos, os governantes disseram, não temos testes, vamos guardar para os pacientes mais graves. Bom, tudo bem. Uhum. E foi isso que aconteceu. Então, eu nunca vou saber quem são os assintomáticos. Esquece. O que vai acontecer é que tem gente que vai se infectar, não vai ter sintoma algum em momento nenhum e vai ficar bem. Mas, durante um período de tempo pequeno, foi infectante. Ou seja, pode ter transferido. Ele contraiu o coronavírus, não teve praticamente nenhum sintoma, talvez tenha tido qualquer coisinha, ele nem percebeu, teve nada. Mas não evita que ele seja o transmissor também daquele vírus para uma outra pessoa? Exatamente. Seja o assintomático clássico, que pode descrever e jurar de pé junto que não teve nem uma tossezinha, não espirrou, não perdeu o olfato, nem nada. E também o pré-sintomático. O que é esse? É o cara que infectou e que vai ter algum sintoma. E aí você diz, quais são os sintomas? Alguém até perguntou para a gente. Você tem uma lista de sintomas que, de vez em quando, cresce ainda, por incrível que pareça, né? A gente está conhecendo mais. Começou com febre, tosse seca, dor no corpo, sintomas de uma infecção viral. Aí, o sintoma clássico que entrou mais tarde, perda do olfato e do paladar. Estatisticamente se mostrou um grande marcador da Covid-19. Então, pode ser que tenha só um sintoma, perdi o olfato e o paladar. Beleza, melhor para você. Você vai ficar bom disso daqui a pouco. E não vai ter maior problema. Vai ter o cara que teve todos esses sintomas e ficou bom em alguns dias. Vai ter a pessoa que teve alguns sintomas, mas acabou no hospital. E vai ter a pessoa que teve... Eu conheço alguns casos de pacientes com poucos sintomas que acabaram no CTI, ficando entubados no respirador por 2 semanas. E começou como? Um dia o cara levantou da cadeira, um colega nosso falou isso na minha live. Ele falou assim, Fernando, eu estava trabalhando em casa, escrevendo, levantei da cadeira, estava com dor nas costas. Senti que aquela dor era esquisita. No dia seguinte, eu fui testar. E deu negativo. E aí, deu negativo. 2 dias depois, ele estava pior, desse cansaço, uma coisa meio estranha. Foi ao hospital onde ele trabalhava, foi afastado, obviamente, desde o início, fez uma tomografia, da tomografia ele ficou internado. Quer dizer, não é uma doença fácil de diagnosticar, não é uma doença simples de classificar com os sintomas. O que a gente sabe, 85% dos pacientes provavelmente vão estar nesse grupo de não ter sintomas ou ter sintomas relativamente leves e vão ficar bons, vão se curar. E os outros 15% ou 20% vão precisar ir procurar assistência médica. E 5% vai ficar internado por mais tempo e, infelizmente, um grupo vai falecer. A gente não sabe ainda, Milton, classificar antecipadamente quem está em qual grupo. Aquela classificação de risco que a gente viu na China... Aquela inicial da idade, a partir de 60 anos, com comorbidade, etc., não... Hoje já ampliou? Já ampliou. A gente sabe que um grande marcador de risco é a obesidade. Esse ficou. Esse nem estava na primeira lista, mas ficou mais importante do que os outros, pelo estado de inflamação crônica que a obesidade traz para o organismo da pessoa. Agora, o que a gente viu é que, provavelmente, a faixa etária ela estava respondendo à pirâmide demográfica daquele país. O que é isso? A China é um país velho. Lembrar que a China implantou aquela política do filho único durante décadas. A China tem muito pouco jovem. Todo mundo na China é mais velho, 40 anos para cima, a grande maioria. Depois foi para onde? Foi para a Europa, em países velhos, Itália, Espanha. Agora chegou na América, do norte e do sul, onde tem mais jovens. Nós estamos vendo jovens internados. Esse meu colega, há 40 anos, no CTI quase foi. Então, é por isso que essa definição é muito difícil da gente dizer hoje em dia. Então, qualquer simplificação é perigosíssima.
Ana Cláudia tinha perguntado exatamente quais eram os sintomas, o Albuquerque também perguntou sobre isso, e também pergunta aqui o seguinte, além dos sintomas, remédios para nível 1 do vírus, eu não sei exatamente o que significaria nível 1 do vírus. Esse pessoal que chega para ser tratado, é tratado com o quê? Olha, o paciente que chega a procurar o hospital com sintomas leves e moderados que não vão indicar internação. Na grande maioria dos pacientes vai receber sintomático. Prescrição de antitérmicos, analgésicos. Aí vai depender muito do colega. Baixa febre, tira dor, vai para casa. Isso é o habitual. Pode acontecer de que aquele hospital, até porque daqui a pouco aparece a questão dessas medicações em pesquisa, que naquele hospital existe um protocolo de pesquisa e esse paciente se encaixe num protocolo de pesquisa e seja oferecido a ele essa opção. Isso pode acontecer. Mas não quer dizer que isso é o protocolo de tratamento para todos. Aquele paciente com aquela descrição, com os sintomas dele, se encaixa dentro da descrição do projeto de pesquisa. Quando se fala de projeto de pesquisa, Milton, eu digo assim, eu quero testar esse remédio contra o padrão. O que é o padrão? É o que todo mundo usa e dá certo. Né? Já está aí estabelecido que é seguro e eficaz. Eu acho que esse aqui é melhor. Então, eu tenho que dizer para quem que eu vou dar esse remédio. Todas as descrições possíveis, idade, sexo, se essas coisas fizerem diferença, idade, sexo, sintoma, doença associada ou não. E aí eu crio um checklist ali. Se o paciente marcar as cruzinhas certas, eu vou chegar e dizer, olha, meu caro, para você, eu tenho uma opção que pode ser muito interessante. Nós estamos pesquisando essa medicação, essa é a indicação dela, a gente acha que ela traz benefícios, existem riscos, os riscos são esses, esses e esses. Entendeu? Ah, não, então vou te explicar de novo. Explica, entendeu direitinho? Então, se eu ler aqui, assina um documento, que é o termo livre consentimento informado, onde você fica sabendo que o seu caso é passível de ser tratado com a medicação em pesquisa. Isso não quer dizer que tem que tratar com aquilo. A pessoa aceita. E aí você assina e toma a medicação de pesquisa. Por isso que qualquer esquema, qualquer protocolo desse está sendo anunciado, divulgado, sai no WhatsApp. Infelizmente, tem até operadoras de saúde distribuindo saquinhos com um pacote padrão de remédio. Tipo kit corona. Kit corona para um paciente que fez um teste, não foi nem passou pelo médico. Isso é um troço criminoso. Tomara a justiça depois corra atrás de quem fez isso. Né? Isso é o ideal, porque isso foi uma barbaridade. Agora, não é assim. O paciente, a gente trata o paciente, aquele paciente, que tem aquelas queixas, aqueles sintomas e aqueles problemas na história dele, no exame físico. E a gente tem, como médico, escolher a melhor opção para ele. Tem que ser pessoal, individual. Não tem jeito. Falando aí sobre o kit corona, ainda essa semana, segunda-feira, se não me engano, eu não vou falar o nome da cidade aqui, porque eu não tenho certeza agora do nome da cidade, mas foi no interior de Minas Gerais, e aí se eu falo o nome eu posso estar cometendo uma injustiça, mas foi no interior de Minas Gerais. Não, foi no Espírito Santo. Foi no Espírito Santo. Numa das cidades do Espírito Santo, o prefeito começou a distribuir cloroquina com o outro remédio lá que mistura com isso, o kit corona. Começou a distribuir kit corona. Eu fiz questão de, quando o repórter trouxe essa informação, até porque era um fato, né? E um absurdo, inclusive, eu tentei lembrar as pessoas do seguinte: o kit corona vai ser a nova dentadura da eleição municipal. Por quê? Até historicamente nesse país aqui, quando tem eleição, se distribui dentadura, muleta, cadeira de roda, um pé de sapato e entrega o segundo se eu me eleger. Isso já faz parte do folclore político brasileiro. Você pode ter certeza, esse ano o kit corona vai ser a nova dentadura. Então vai ter muita gente se aproveitando, distribuindo esse tipo de remédio criminosamente para ganhar voto. Em vez de mandar lá uma caixa d'água, como às vezes mandava lá para colocar, que também é proibido de fazer, direito de passagem, porque não pode, né? Você não pode dar isso em troca de voto, vai dar o kit corona. Então é muito cuidado numa hora como essa. Bom, eu fiz esse parênteses aqui, deixa eu voltar às questões que estão sendo apresentadas pelos nossos companheiros aqui que estão participando dessa conversa.
Um dos perfis que entraram aqui para nós diz o seguinte: as pessoas estão acreditando cegamente em testes de farmácia. E um outro ponto, em relação a medir a temperatura, a gente tem visto isso como um padrão, principalmente nesses locais em que tem agora algum tipo de atividade. Vamos falar sobre as duas coisas? Teste de farmácia e medir a temperatura das pessoas. São duas maneiras de a gente se proteger de alguma forma? Olha só, vamos começar pelos testes, né? O teste ele só pode ser usado por alguém, ou só deveria ser utilizado por alguém, a partir de uma estratégia. Ou seja, quem está usando, quem está sendo submetido ao teste, por que e em que momento está sendo. Pode fazer parte de uma estratégia de retorno ao trabalho? Até pode, mas tem que ter uma estratégia. Não pode ser assim, eu quero saber se eu tive, eu vou na farmácia. Por quê? Primeiro, tem resultados falso positivos, falso negativos, que vão ter implicações enormes. Um falso positivo tira alguém do trabalho, só para ser simples. Né? Se o cara está preocupado em voltar ao trabalho, vai ficar 15 dias a mais proibido de sair de casa, no mínimo. Um falso negativo dá segurança para alguém que pode ir trabalhar e se contaminar. Ou seja, e também pode não ser negativo, é aquele cara ser positivo e está contaminando os outros. Então, não pode ser entendido solto no meio do caminho. O teste tem também, o teste ele é bom para alguns pacientes, em algum momento da história daquele paciente, dentro dessa pandemia. E por isso que só pode ser, idealmente, seria solicitado através de um médico, mesmo que seja da empresa, dentro de um protocolo, dentro de uma estratégia com uma lógica médica qualquer, e ser interpretado por um médico. O risco do teste de farmácia é o cara achar que é um teste de gravidez, que aquele negócio bota lá, dá cruzinha, estou grávida. Não, nem isso você consegue, porque depois tem que fazer exame de sangue para saber se está grávida mesmo, né? Não vale a pena só o cheque. Então, é a mesma coisa, não vai resolver a farmácia oferecer o teste. A medida de temperatura ela é importante? Com alguma ressalva. É o tal do pré-sintomático. O pré-sintomático não está com febre, cara. E aí? O que adianta? É bola nas costas, né? Na realidade, vamos pensar assim, que é o que vem acontecendo por aí. Em vários lugares do mundo a gente tem visto isso, o aeroporto, isso tem acontecido. A ideia é que se faça isso também em alguns estabelecimentos em que o trabalho já voltou. A pessoa chega, mede a temperatura. Se der uma temperatura acima, é um sinal de alerta. Calma lá. Pode não ser nada, mas é um sinal de alerta. É só mais uma tentativa de criar algum tipo de filtro, mas não é a solução, ou pelo menos não vai acabar com o risco que as pessoas têm. Isso até também foi assunto da conversa da CBN anterior com o Átila, que falou o seguinte, ele deixou muito claro, diferentemente do SARS, que era um outro coronavírus, o SARS só se transmitia depois do sintoma instalado. Por isso não virou pandemia. Era só separar que ele está com febre. Olha, o cara está com febre, você só bota ele num canto. Então, ele não passa para ninguém. Agora, por que virou pandemia esse? Porque passa antes de ter sintomas, gente. Se eu não sei se eu estou com a doença, falando antes das máscaras universais, né? Dos cuidados universais. Ninguém sabia que estava doente. Estava todo mundo andando na rua contaminando os outros, os eventuais já infectados. Isso se multiplicava num ritmo médio de 1 para 2. Então, isso em escala geométrica deu no que deu, né? 7 milhões de pessoas em casos confirmados e provavelmente estaremos falando de 70 milhões, mais ou menos, porque tem 1 para 10 que você não fez o diagnóstico no mundo todo, né? Então, é muito complicado. Por isso que a gente tem que usar máscara, porque ninguém sabe exatamente quem é essa pessoa que pode estar transmitindo. E aí, a medida de temperatura me traz uma outra questão, Milton. O sujeito saiu para o trabalho. Pegou o ônibus, trem, seja metrô, e foi para o trabalho. Chegou lá, mediram ele. Ih, está com febre. Volta para casa. Peraí. Volta para casa, transmitindo a doença no metrô, no ônibus, no trem. De volta. Qual a responsabilidade dessa empresa que está... Por isso que eu digo que esses planos não são tão simples assim.
Uhum. Né? A questão do aeroporto, a pessoa está indo viajar. Mas no trabalho, você tem uma relação com aquela empresa. Então, se a empresa decidir medir a temperatura do funcionário, no meu entender, ela passa a ser responsável como aquela pessoa possivelmente contaminada e positiva vai voltar para casa. Não pode simplesmente dizer não entra. Porque dizer não entra é dizer, olha, você volta para casa espalhando a doença por aí que volta daqui a 15 dias. Não pode ser Aí assim. você está chamando atenção também para um outro aspecto e que nós vamos ter que ter uma consciência ainda maior a partir de agora, porque à medida que está havendo cada vez uma pressão maior, em todos os sentidos, social e econômica, para essa retomada das atividades, cada um de nós, primeiro, terá de ser responsável, né? Suficientemente responsável para identificar quais são as medidas que eu tenho que adotar para evitar contaminar outra pessoa, como eu devo agir dentro da minha empresa, mas também a empresa tem uma responsabilidade social diante da própria sociedade como um todo de fazer esses controles e, inclusive, identificando alguém, buscar com quem ela teve contato, fazer com que ela tenha, como você acabou de dizer aqui, retornar para a casa dela ou ir direto para um posto de saúde, ou seja lá qual, mas que tem o ponto de referência para ela ser atendida. E não simplesmente manda embora e você se vira e vai procurar um dia alguém ou fica em casa lá parado. Ou seja, assim, nós individualmente vamos ter que assumir uma postura, uma consciência que já é difícil. A gente tem visto isso aí na rua, no dia a dia. E as empresas vão ter que assumir esse papel também. Vão ter custo, inclusive, sobre esse assunto. Dia desses, estava entrevistando o presidente da Fiat. E ele me diz o seguinte, para a gente retomar a atividade na fábrica, uma das fábricas fica em Minas Gerais, uma das coisas que nós já tivemos que fazer, nós tivemos que dobrar a nossa frota de ônibus, que leva os funcionários para o trabalho. Por quê? Porque os funcionários não podem ficar um do lado do outro. Então, fica um em cada fileira de banco. Ou seja, só aí nós já tivemos um custo em dobrar, sem contar todas as outras ações que eles estão fazendo lá dentro. Mas nós estamos falando de uma grande empresa que pode assumir essa responsabilidade, tomar esse cuidado. Conversei com a Luísa Helena do Magazine Luiza, vai ao ar a entrevista sábado, agora no mundo corporativo. Também adotaram uma série de medidas para proteger os seus funcionários em casa, enquanto estiveram fechados, e estão fazendo isso agora. Mas e as demais empresas, que já estão com custo aqui em cima, vão assumir esse papel? Essa é uma coisa fundamental. E vai ser importante essa conversa interna dentro do local de trabalho, porque um vai ter que proteger o outro. E a gente vai ter que cobrar das empresas que assumam essa responsabilidade. O que o mundo mostrou para a gente, Milton, é que talvez o segredo esteja na utilização maciça do data mining, para quem não está acostumado com o termo da procura de dados, a gente pode traduzir assim, né? Mineração desses dados, e no Big Data, ou seja, nos grandes bancos de dados, onde a gente vai conseguir, idealmente, isso eu posso falar até porque eu faço parte de um projeto de pesquisa desses, aqui nos Estados Unidos, idealmente a gente consiga definir o perfil de risco daquela pessoa antes dela chegar na empresa. Esse é o projeto que eu estou envolvido. A ideia qual é? Vamos perguntar, fazer algumas perguntas que vão tentar encaminhar a conversa para dizer, olha, possivelmente você tem um risco maior de estar contaminado. Vamos rever o seu caso com calma. Não, as suas perguntas deixaram a gente tranquilo. Vá para o trabalho no seu dia normal. Ou então, as suas perguntas nos disseram que você já está infectado e possivelmente com sintomas. Então, fique em casa e nós vamos fazer alguma coisa para tentar te ajudar. Isso é o caminho, na minha opinião. Identificação de perfil de risco pessoal, muito mais do que fazer o teste, muito mais do que tentar identificar o sintoma depois, que é o caso da febre. Porque isso só vai acontecer, Milton, com grandes bases de dados. A China utilizou isso de maneira maciça. Era a história do QR Code, que a pessoa tinha que saía do prédio, no prédio dela tinha um código daqueles quadradinhos, cheio de pintinha branca, botava o telefone, saiu de casa. Naquele momento, eu saí daquele lugar. Entrava no condução, no transporte público, QR Code. Eu entrei naquele trem, naquele vagão. Chegava no lugar do trabalho, eu cheguei nesse lugar a essa hora. E aí, o que acontece com isso? Eu tenho um registro do meu caminho inteiro.
Aí eu passei no restaurante para almoçar. QR Code na porta. Entrei no restaurante, almocei, saí do restaurante. Se um garçom do restaurante testar positivo naquele dia, quem passou pelo restaurante naquele dia? Naquele isso. dia. Vai ter que ser assim. Aí vem a questão que está na sua cabeça de muita gente. Mas peraí, vocês vão saber o que eu fiz o dia inteiro? Vamos ter que descobrir qual o preço que estamos dispostos a pagar em termos de privacidade para termos segurança. Essa é a questão. A vacina não vai chegar antes disso? Ajuda, muito. O problema é que ela vai chegar daqui a, sei lá, 12, 16, 18 meses. Não é para agora, gente. Vacina, meio de 21 para frente. Esquece. De 2021, metade de 2021 para frente. Daqui a um ano. Tá, daqui a um ano. Por que não se consegue antecipar esse processo? Qual é o risco? O risco é, eu vou criar uma vacina agora. Com certeza, vacinas estão prontas nesse momento. Porque elas estão sendo testadas. Então, já existem. O que pode acontecer é o seguinte, eu digo assim, olha, naquele processo de fazer o teste de alguma coisa, seja um medicamento ou seja uma vacina, eu comecei no laboratório, aquela história da cultura de célula, que volta e meia aparece um medicamento maravilhoso, né? O cara botou uma plaquinha, botou ali um monte de célula humana, jogou um remedinho e jogou o vírus. O remedinho protegeu a célula. Mas será que protege o ser humano inteiro, o bicho inteiro? Não sei, vamos testar. E como é que você testa? Você testa em animal, para saber se não mata o animal, pelo menos, né? Antes de tentar matar o animal humano. Testa em pequenos grupos de humanos, para saber se o efeito é o mesmo e a segurança se mantém. Beleza. Não matou os caras e funcionou. Então, agora, vamos aumentar a quantidade de pessoas, porque tem uma coisa que é o seguinte, é tudo estatística, né, Milton? O evento adverso da vacina, ele ocorre numa quantidade extremamente, mas muito, 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 muito pequena. Se eu vou ter que dar alguma coisa para 7 bilhões de pessoas, ou vamos dizer que não, vou dar para 4 bilhões, 60%, que é a da imunidade de rebanho. 4 bilhões de doses. Se eu tiver um efeito adverso que apareça em uma vacina para cada 100 mil casos, 100 mil frascos, olha o risco que eu estou correndo. É uma conta que eu não sei fazer. Tem que parar para fazer. Então, por isso tem que testar em muita gente. E testar em muita gente leva muito tempo. Eu tenho que arrumar. Você vê, a vacina que está mais avançada agora, as duas mais avançadas, da Moderna e a de Oxford, estão em fases de recrutar dezenas de milhares de pessoas, né? 20 mil, 30 mil pessoas para receber a vacina. Você dá a vacina no cara, testa ele primeiro, está negativo. Beleza, então ele pode tomar a vacina. Você dá a vacina nele e solta ele no mundo. Meu filho, volta daqui a um mês para eu te ver. Vamos dizer, não sei se o protocolo é esse, mas volta daqui a um tempo. Volta daqui a um tempo, eu tiro o teu sangue, testo tudo de novo. Olha, você não se contaminou. Beleza, mas não desenvolveu anticorpos. Então, você provavelmente não teve contato com o vírus. Ou se teve, minha vacina não deu certo. Também pode acontecer isso. Tem isso. E tem um outro fato aí, por exemplo, a Elisa está perguntando aqui para a gente, está comentando aqui com a gente, que é a questão, a gente vê isso muito na vacina da gripe, que a cada ano tem uma nova vacina da gripe. Isso pode acontecer com o coronavírus, também com este coronavírus? Olha, pode. Qualquer vírus pode ter mutação. Até agora, o que parece é que é o seguinte, a vacina, para funcionar, ela vai como é que eu sei que é o Milton que está aí hoje? Além de conhecer seu rosto, né? Você não vai mudar o seu rosto. Então, eu sei mais ou menos como é que é o formato do rosto do Milton. Se ele não fizer uma cirurgia plástica, eu não vou ter dificuldade de identificar o Milton. Esse vírus tem uma porção dele, que é uma tal da espícula, que é a ponta da coroa do corona, né? Que é bastante estável até agora. Isso nos outros coronavírus também. Então, existe uma grande expectativa de que, se eu fizer uma vacina que use esse marcador, que é essa espículazinha da coroa do coronavírus, essa coisa não mude quimicamente ou biologicamente. Então, essa vacina vai servir por muito tempo. Tomara.
A natureza também não é tão matemática assim, mas bastante. Se o vírus não fizer uma cirurgia plástica, a gente vai conseguir informar para as pessoas como ele é. E isso é, vamos dizer assim, biologicamente é o esperado, porque é assim que os coronavírus que a gente já conhece se comportam. Então, essa espícula não é um pedaço do vírus que é bastante estável. Porque o vírus não tem muita coisa. Eu já falei isso algumas vezes rapidamente, eu acho, você bem. O que é o vírus? O vírus não é um bicho grande. Sabe? Imagina, rato, esquilo, não, muito menos. Barata, muito, muito, muito menos. Mosquito, muito, muito, muito menos. O vírus só tem uma casquinha, uma capinha de gordura para proteger a capinha, para ela não estragar, e dentro dele informação genética. Isso é um vírus. Então, você imagina que eu tenho que identificar alguma coisa nessas poucas coisas que não mude e que me permita informar ao corpo humano que aquele sujeito é meu inimigo. Por isso eu tenho que me defender dele. De uma maneira que não cause a doença. Porque naturalmente isso acontece. Essas pessoas que foram infectadas desenvolveram anticorpos, não morreram da doença, elas produziram anticorpos. É isso que a vacina faz. Só que eu não quero que o cara tenha doença com a vacina. Eu não posso fazer isso. Então, é assim que eu faço. E tem uma coisa que é muito louca com o vírus, que eu acho que é muito interessante. O vírus é um negócio fascinante. Você sabe quando é que o vírus é mais eficiente? Quando ele não mata. Quando o vírus é mais eficiente. Eficiente? É quando ele não mata Explica o hospedeiro. Porque é o seguinte, as pessoas falaram aqui do ebola. O ebola é um vírus extremamente virulento, ou seja, ele transmite relativamente fácil, mas ele mata o hospedeiro. Então, se o vírus precisa de alguém vivo, ele não se reproduz sozinho. Ele precisa entrar em você, usar as suas células para produzir outros vírus e você botar isso para fora. Você ser um espalhador. Se o vírus te matar, diminui a chance de você espalhar o vírus. Então, a grande eficiência dele é ser tipo o coronavírus. Causa uma doença, às vezes com muito pouco sintoma, em 85% das pessoas, e vai matar 2%. É muita gente. Mas você imagina, ebola mata 60% dos infectados. Olha a diferença. Por isso que o ebola não passa tão rápido e não vira pandemia. Porque a pessoa morre antes de espalhar, praticamente falando, entendeu? É por isso que é muito louco esse negócio de prevenir vírus, porque a eficiência dele está em causar doença sem matar, porque ele replica. Então, eu tenho que identificar essas coisas. E voltando à história de quando vai ter vacina. Seguindo esses protocolos todos que eu falei, a gente deve estar terminando esses protocolos, sei lá, final desse ano. Só que, primeiro, se eu testei 30 mil pessoas, eu tive que arrumar os 30 mil voluntários, injetar esses caras, recolher o dado de volta quando ele aparece, fazer os exames de volta, compilar esses dados todos, montar um dossiê enorme para apresentar para as autoridades sanitárias e dizer, olha, eu fiz uma vacina que funcionou. Para isso, eu tive que utilizar, por exemplo, uma das vacinas está utilizando o Centro de Pesquisa Brasileiro. Beleza. Então, esses dados vão ter que ser coletados no Brasil, nesse centro de pesquisa, achar o voluntário, identificar, transferir essa vacina para o Brasil dentro de um processo de proteção toda adequada para ela não estragar. Estou sendo simplista. No centro maior, tipo São Paulo, vamos fazer pesquisa no interior da Bahia. Tem que levar essa vacina para o interior da Bahia. Quer dizer, tudo isso leva tempo. Estão perdendo tempo, O relógio está andando. Por isso que não vai ficar pronto cedo, bicho. É simples assim. E até melhor que não tenha algo tão cedo assim, porque o risco é muito grande de acontecer como já aconteceu. Exatamente. A própria vacina do H1N1, as pessoas talvez nem todo mundo tem acesso a essa informação, o H1N1 matou muita gente, foi um negócio extremamente grave, foi outra pandemia, uma das pandemias que a gente teve. A vacina apareceu muito rápido. A primeira vacina comercializada dava problema. Não era uma vacina assim. Não matava, mas trazia problemas para as pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidadoso, porque é um negócio. E aí, junta isso com o remédio. Como é que eu dou um remédio para alguém e digo que o remédio foi a coisa que salvou aquele cara? Se ele fizer diferença na conta.
Se eu estou te dizendo que, grosseiramente, 98% das pessoas que forem contaminadas não vão morrer, se eu der qualquer coisa, a chance de qualquer coisa dar certo é enorme, né? Eu, vou Claro. saber eu nunca vou saber se foi o que eu dei ou se o cara ia estar no 98. É uma conta contra o pesquisador. Então, o cara disse, eu dei cloroquina, deu certo. Será? Eu posso dizer que eu dei jujuba e deu certo. E aí? É complicado, não é tão simples assim. Um dos médicos aqui de São Paulo, que teve Covid e foi tratado, e aí havia uma cobrança, tomou que remédio? Ele disse, eu tomei Novalgina. Foi a Novalgina que me curou. Tomei outros remédios, inclusive, além da Novalgina. Eu não posso dizer que foi isso que me curou, na verdade. Como passar por isso? Uma das perguntas que apareceram aqui, enquanto nós estamos conversando, eu vou anotando algumas coisas de perguntas que vão surgindo. Mas tem uma coisa que eu sempre tive muito interesse, eu acho que a gente até já conversou, que é o seguinte: paciente teve Covid, foi para o hospital, passou por UTI, entubado, teve tudo aquilo que a gente ouve as pessoas falarem, né? O senhor recentemente fez aí uma entrevista no seu canal com um médico que passou por todo esse drama. Aliás, foi uma coisa muito emocionante a fala dele, explicando dor, problema, etc. Bom, quando a gente sai, você pode ir para casa, meu filho, tá? Você se safou dessa. A gente vai com sequelas? Depende. A gente tem visto pacientes que têm... às vezes é muito mais a sequela, provavelmente, do próprio tratamento que o paciente precisou passar. O paciente fica no CTI, ele perde massa muscular, ele fica no respirador, ele desaprende a respirar adequadamente, ele tem infecções associadas, causadas pela invasão que a gente precisa fazer para tratar esse paciente, vários catéteres, intubação, enfim, tudo isso tem risco. Até agora, a gente não sabe de nenhum dano específico causado pelo coronavírus. Tem muito pouco tempo para isso também. Seria muito leviano dizer que sim ou que não. O que a gente está observando, os pacientes que saem fazendo fisioterapia, se recuperam. Recentemente saiu uma descrição até em São Paulo de possível dano no sistema neurológico em pacientes que tiveram quadros neurológicos graves. Mas isso aí, Milton, a gente só vai saber quando passar mais tempo. Eu falei isso hoje até. A gente acha que conhece esse vírus há muito tempo, mas não é verdade. No Brasil, na pior das hipóteses, é fevereiro, março, abril e maio. São 4 meses de circulação desse vírus. É muito pouco tempo para você conhecer uma doença. A dengue a gente conhece, sabe Deus desde quando, né? Mesmo nas piores, agora vamos dizer na volta da dengue, tem 30 anos. E a gente volta e meia toma um susto com uma manifestação estranha, neurológica ou coisa parecida. Agora só tem coisa fácil aqui para você resolver. Imagino. Tá? A Elizabeth Salgado, eu estou devendo essa resposta para a Elizabeth faz um tempão já. Porque sabendo. É o seguinte, se eu fizer a quarentena rigorosa de 15 dias e minhas netinhas de 4 anos também, isoladas, que estão em um sítio com os pais, posso me reunir com elas? Olha só, aí eu vou dizer uma coisa. A gente está chegando num momento, pelo tempo até de evolução do isolamento social, que as pessoas estão agoniadas. Não aguento mais ficar trancado em casa. Uma situação dramática dessas. Ontem eu vi fotos de uma criança, filha de uma amiga, porque queria ver os avós. Eles foram para a varanda, eles passaram embaixo de carro, deram um tchauzinho. Quer dizer, é muito dolorido isso para todo mundo. É um processo, mesmo quem não perdeu alguém, está sentindo dor por causa disso. Aí eu digo para ela o seguinte, Elizabeth, é uma avaliação de risco pessoal sua, não tem jeito, não tem uma regra. Se for seguir a regra, se na sua cidade a regra é isolamento social, fique em casa. Porque depois eu não posso assumir o risco de dizer para você ir porque você fez os 15 dias, as suas netinhas fizeram os 15 dias delas, só que vocês não entraram em contato só vocês e sua netinha. Suas netinhas estão expostas a um monte de coisas que você não controla e você está exposta a outras coisas que não controla. Sabe, Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa com algum de vocês, como é que vai ficar a cabeça? Quem Então, vai? assim, É um peso.
É muito grande. É. Joga a culpa para quem está dando orientação. Não tem jeito. Esse cara está lá para isso. Né? Se o secretário de saúde diz fique em casa, você segue o secretário de saúde. Por pior que ele seja, mas segue o secretário de saúde. Porque você vai ter alguém para culpar no fim da história, tá? Para o bem ou para o mal. Mas eu digo, numa avaliação de risco pessoal, nesse momento, no Brasil, com a velocidade de transmissão da doença, eu não sei exatamente em que cidade a Elizabeth está, mas claro. na grande maioria das cidades brasileiras ainda existe transmissão ativa com alguma velocidade, eu não sairia de casa. Segura um pouquinho a onda, faz FaceTime com as netinhas, porque o risco ainda é muito grande, gente. E a gente vai passar por esse problema do que vem depois da liberação. Que é o que a gente chama aí de segunda onda, que é o grande risco que se Não vai dar nem tempo de ser segunda onda, porque vai ser a primeira onda repicada, né? Sem dúvida. Olha aqui, ó, o outro dos ouvintes aqui, dos nossos seguidores que perguntaram aqui, ele teve contato, disse que de longe, numa reunião com uma pessoa, e a filha dessa pessoa teve Covid. Disse assim, eu tenho que fazer quarentena? Não. Não. Porque a não ser que em algum momento, se aquela reunião for uma reunião de trabalho, as pessoas sabem que vocês estiveram na reunião. Você recebeu uma mensagem da empresa dele dizendo, olha, aquela pessoa que esteve naquela reunião testou positivo. Aí você passa a se preocupar e talvez tenha que fazer algum tipo de quarentena. Mas senão a gente vai começar a ver fantasma, entendeu? Não é assim. Olha, agora é diferente. Olha, eu estava... Eu imagino situações... Eu tenho conversado com algumas pessoas de situações complexas. Por exemplo, plataforma de petróleo. Tem jeito, o cara está 15 dias lá dentro. Se um deles apresentar sintoma, babou, está todo mundo no risco. Aí sim, mas uma reunião eventual, não foi um contato próximo, você não beijou essa pessoa, enfim. E essa não é essa pessoa que testou. A única informação que você tem hoje para avaliar o risco disso é que essa pessoa tem alguém na família que testou positivo. Então o risco está bem longe de você ainda. Quanto longe esse risco está? Quantos metros você deixar dessa pessoa? Aí vem a história do 1,80 m, 2 metros. Se você está a 2 metros desse cara, mesmo se ele tivesse doente, sua chance era pequena. Entendeu? Então, seguir as regras de distanciamento social, usar a máscara, isso sim te protege e protege os outros. Tá. Bom, a gente está praticamente chegando no final aqui dessa nossa conversa e não vamos deixar as pessoas penduradas sem a gente se despedir, mas principalmente sem a gente passar uma mensagem final para todas essas pessoas que estão nos acompanhando. E que claramente, pelo que nós estamos lendo aqui, pelo que eu estou lendo aqui, pessoas que, claro, como eu, como o senhor, estamos passando por uma ansiedade muito grande. A gente olha para o lado, quer sair de casa. Eu estou em casa desde o dia 20 de março. A minha saída é dentro do carro e eu não saio de dentro do carro, e mesmo assim para fazer algumas atividades, por exemplo, terapia. Hoje eu faço dentro do meu carro, que é a maneira de ter algum tipo de isolamento para fazer, mas não saio. Mas, enfim, todos nós estamos ansiosos, todos nós estamos passando por isso. Que mensagem o senhor pode passar aí para fechar essa nossa conversa aqui e pelo menos dar um horizonte para todos nós aí? Eu acho o seguinte, a gente tem que fazer a nossa parte, que nesse momento ainda é isso. Se na sua cidade a indicação é de isolamento social, você deve ficar em casa. Na minha cidade diz que eu posso sair para o trabalho. Se você puder sair para o trabalho, e o seu trabalho demandar que você saia, você vai ter que sair. E aí você vai fazer o quê? Vai usar máscara, vai manter a distância das pessoas, vai limpar a sua estação de trabalho na empresa, você vai tomar cuidado na hora de sair na rua, tudo isso, na condução e tudo isso. E isso vai ser assim. Algumas das coisas que a gente está falando e fazendo vão ficar. Já pode tranquilizar a sua cabeça para que vamos usar máscaras por muito tempo. Qual é esse tempo? Não sei. Mas se eu estou falando que possivelmente vacina para o público em geral é julho de 21, bota na cabeça o horizonte de máscara para julho de 21, cara. Tem jeito. Uso de máscara, distanciamento e álcool gel e lavar a mão para julho de 21. Ponto. Que você vai ficar muito mais confortável, entendeu? Do que achar que daqui a 2 semanas chega lá e não é. Vou dizer, olha, fica tranquilo que daqui a 2 semanas acabou tudo. Não acabou, gente.
Sabe que eu estou lembrando aqui de uma história, doutor Luiz Fernando, que quando eu falei que dia 20 de março eu vim para casa, foi a última vez que eu apresentei o Jornal da CBN, lá do estúdio da rádio. Cheguei em casa com essa orientação. Você vai passar a apresentar o jornal de casa, vão montar toda a sua estrutura para isso, etc. E a rádio tem feito isso com a maior parte dos seus profissionais. E quando eu estava em casa, eu estava começando esse processo, meus meninos que trabalham também já estavam trabalhando de dentro de casa naquela semana, minha mulher que estuda psicologia também já estava estudando dentro de casa. Na verdade, ainda não, porque ainda tinha aula presencial, mas ela não estava indo à aula presencial. Eu disse, eu não vou sair. E aí a gente foi conversar sobre isso. E eu comentei na época, assim, porque a ideia inicial ali é um mês disso, né? Quem sabe e tal. Eu digo, olha, vamos fazer uma coisa, vamos nos preparar para pelo menos 2 meses, assim, e depois a gente começa a calcular isso ali mais para frente. Que foi uma maneira de segurar essa ansiedade. Mas os 2 meses foram embora já. 82 dias no meu caso agora. Mas, enfim, vamos continuar pensando o seguinte. É a maneira mais segura de você? Ou você quer passar pela dificuldade que essas pessoas passaram? Ou nós vamos ter que trazer mais pessoas falando aqui o que é ter Covid? Pior, o que é perder um amigo, um parente, um filho, uma mãe, um avô com Covid? Será que nós vamos ter que contar essas histórias para o pessoal perceber isso? Enfim, a gente tem que prestar muita atenção em todo esse processo. Vamos nós fazer a nossa parte nesse processo, que é a única maneira de a gente se proteger. Doutor Luiz Fernando, conversa sempre, já perguntaram aqui, sim, @Dr. Luiz Fernando Correia, Luiz com S. Luiz com S, Correia com I. DR Luiz Fernando Correia. DR, isso aí, DR Luiz Fernando Correia com S e Correia com I. Pode acompanhar lá no perfil também do Dr. Luiz Fernando, tem todo dia, tem live dele lá no perfil também. E, claro, dentro do Jornal da CBN, primeira e segunda edição, Dr. Luiz Fernando. Ou a qualquer momento, em edição extraordinária, você está tirando dúvidas aí para a gente. Doutor Luiz Fernando, super obrigado aí pela companhia mais uma vez nessa conversa. Enfim, amanhã a gente está de volta. Eu que agradeço, Milton. Daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos na CBN e às 7 horas a live no Instagram. Tá? A gente criou um site por dentro do coronavírus.com.br só para juntar todas essas informações, podcast e tudo mais. E agora eu consegui uma coisa, eu vou contar, porque eu estou achando o máximo, né? Está aprendendo um monte de coisa nova. Eu agora consegui o seguinte, eu estou tirando o vídeo da minha live e estou colocando no canal do YouTube, porque muita gente não tem Instagram ainda. Né? Então, a gente está começando esse processo. O canal tem o mesmo nome, DR Luiz Fernando Correia, no YouTube. As lives também estão lá para quem não quer ter, para quem não tem, enfim. Instagram é uma coisa que está crescendo, mas ainda é mais para o pessoal mais jovem, assim. Para um determinado grupo de pessoas, sem dúvida, sem dúvida. Qual é o site? Está perguntando aqui? O site é pordentrodocoronavírus.com.br. Tem informação do Ministério, tem informação que a gente coloca, notícias em geral, podcast, vídeo. Tem até o vídeo de como fazer a máscara, que eu já comentei, que eu aprendi a fazer uma máscara sem saber costurar. Foi uma aventura que eu me propus a fazer. Está lá no site também. Tá certo, então. E, para quem perguntou aí, porque perguntaram, sim, essa nossa conversa vai ser salva no IGTV do @CBN Oficial. Então, você pode não só conferir tudo que a gente falou desde o início, mas como, e aí é o nosso pedido aqui, você pode compartilhar isso, mandar para as outras pessoas também acompanhar esse trabalho. Doutor Fernando, beijo grande, até mais. Até amanhã. Grande beijo, Milton. E a todos que participaram aqui, super obrigado pela companhia de vocês. Muito bacana, né? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.